A paz do Senhor, cojadianos, tudo bem? Paz do Senhor, geração Caaja, paz do Senhor a todos os irmãos do Ministério do Campo Eclesiástico no Ipiranga. Gostaria de começar esse dialogando, que hoje nós estamos aqui tentando dialogar, mas está um pouco complicado por conta da internet. Tivemos alguns problemas técnicos aqui que fugiram do nosso controle, mas graças a Deus conseguimos entrar. Então, nós vamos começar mais um dialogando no dia de hoje. Eu gostaria de, antes de qualquer coisa, agradecer ao nosso pastor presidente Alcides Fávaro por todo o respaldo que ele tem nos dado, pela confiança, agradecer a todo o corpo de obreiros e diretoria do Campo Eclesiástico no Ipiranga, agradecer também ao nosso evangelista Antoniel Afonso, que é o coordenador geral da COJAD, e agradecer a toda a equipe de marketing que está presente aqui nos bastidores e que está trabalhando aí, empenhada para que essa live chegue até você. Nós estamos começando mais um dialogando. Esse é o terceiro episódio da nossa temporada do mês de setembro, junto com o Núcleo Abraçar de Psicologia. O tema hoje é o Encontro de Gerações. Que conversa é essa? É o Encontro de Gerações. Nós vamos falar sobre as diversas gerações que existem aí, as principais e tudo mais. E nós estamos aqui com o Ed, né, Ed? Pode, senhor. Tudo bem? Senhor. Tudo bem, Caio? Se apresente um pouco aí, diga quem você é, de onde você veio, Amém. Por que você está aqui. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui, também você que está acompanhando a nossa transmissão. Meu nome é Ed Wilson, por bondade e misericórdia do Senhor presbítero, atuante no nosso setor, no nosso campo do Ipiranga, desde que eu me conheço por gente. Servimos a Deus ali na região, em Água Funda, que é a região Zona Sul aqui de São Paulo. Eu tive a oportunidade, a grata satisfação de poder ser convidado aqui hoje, Caio, trazer um texto, né, o texto de abertura do nosso evento. Estou muito contente, muito feliz por essa oportunidade. Então é isso aí, nós estamos começando mais um dialogando. O Ed vai ler o texto dele introdutório, e você que está aí, não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar eu quero, para você participar de um sorteio que nós teremos logo no final dessa live, tá bom? Então, os 3 passos principais é você curtir, compartilhar e comentar eu quero nessa live, para você ser elegível ao nosso sorteio logo mais no final da live. Ed, é com você. Amém. Então eu vou recorrer aqui, porque eu preparei um texto, eu quero ler, justamente para não perder nenhum detalhe. É um texto especial, pelo tema que nós vamos trabalhar hoje aqui. Nós não, né? As irmãs aqui do Núcleo Abraçar, sem dúvida. Mas eu fiz uma pesquisa e descobri algumas coisas interessantes. Então, tudo nesse texto, te convido para acompanhar comigo agora. Amém? Então, nesse momento especial, temos a oportunidade de reunirmos mais uma vez aqui com o Núcleo Abraçar da COJAD, sob uma ótica que vem norteando todo o mês de setembro, que é o mês amarelo, né? O mês da prevenção e combate ao suicídio. Hoje nós falaremos especificamente sobre as gerações, suas diferenças, as interações entre elas e principalmente os problemas estatísticos que estamos enfrentando no panorama atual da sociedade. Quer dizer que existem diferenças de gerações, então? Elas só não existem, como elas são claramente delimitadas por uma série de fatores ponderantes. Existe a geração dos baby boomers, que é o pessoal que nasceu aí em 1940 até 1960, a geração X, que aí já é dos anos 61 até os anos 80, a geração Y, que já é dos anos 80, 81 até 1997, a geração Z, que nasceu 1998 até 2009, e a atual, que é a geração Alpha, que é de 2010 para cá. Para muitos, essas divisões, né, podem parecer pura bobagem, mas não é. Áreas como marketing, por exemplo, querem compreender essas diferenças, querem entender as diferenças das gerações, porque elas entendem ser essencial para saber interpretar os diferentes tipos de público, os seus comportamentos, saber como elas se interagem entre si também é muito interessante e muito importante para muita gente. O destaque que eu quero trazer hoje nesse texto é uma área que também está muito interessada e tem feito muitos estudos sobre as diferentes gerações, que é a área da saúde. Presta atenção nos dados que eu vou trazer aqui. Os Centers for Disease Control and Prevention,
desculpa aí o inglês, mas na verdade é o Centro de Controle de Prevenção e Doenças, é uma agência nos Estados Unidos, do Departamento de Serviço e Saúde Humana. Atualmente, o relatório que esse departamento trouxe aponta que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre a geração Z. A taxa de suicídio entre as pessoas de 10 a 24 anos aumentou 56% entre 2007 e 2017. E o cenário já é considerado uma epidemia, pior do que qualquer coisa que os millennials ou a geração Y já enfrentou. Quando analisada a taxa anual de suicídio entre os jovens, os números também aumentaram nos últimos 10 anos. Entre 2007 e 2013, a taxa de suicídio era de 3% ao ano. Agora, já entre 2013 e 2017, esse número subiu para 7% ao ano. Entre as crianças de 10 a 14 anos, a taxa de suicídio triplicou entre 2007 e 2017, após anos consecutivos de declínio. Para os adolescentes de 15 a 19 anos, a taxa aumentou 76% no mesmo período. Os dados do Ministério da Saúde agora indicam que entre 2011 e 2018, o último dado disponível, ocorreram 339.730 casos de agressões autoprovocadas no país. Essa categoria inclui autoagressões, automutilações e suicídio. As ocorrências concentraram-se nas faixas etárias de 15 a 29 anos, 45% do total. Na série histórica, o que chama a atenção é o salto das cifras. Em 8 anos, os casos passaram de 14.940 em 2011 para 95.061 em 2018. Houve, portanto, um crescimento de 536%, sendo 570% entre mulheres e 472% entre homens. Parece ruim, mas é pior. Em uníssono, os especialistas afirmam que tais números estão subestimados. Nos Estados Unidos, um estudo publicado no ano passado pela American Journal publicou por pesquisadores da Universidade de Portland, analisou dados de 64.671 estudantes com idades entre 14 e 18 anos em 11 estados americanos. Sabe o que constatou? Que em média 17,6% dos entrevistados haviam praticado pelo menos um ato de automutilação no ano anterior ao levantamento. Em Idaho, o índice chegou a 31%, ou seja, ali 3 em cada 10 jovens já haviam se cortado. A autolesão é mais comum na faixa etária de 14 a 18 anos entre meninas, em média, 1 em cada 4, segundo o estudo americano. A questão, portanto, é: o que está acontecendo? Estudiosos no assunto afirmam que não há uma explicação linear. Suicídios, automutilações, depressões, ansiedade são multifatoriais. Não é possível enxergá-los abrindo uma só janela, acendendo um único holofote. Eles sofrem a influência de elementos biológicos, genéticos, ambientais, socioeconômicos, por exemplo, além da vulnerabilidade provocada pela violência, conflitos familiares ou mesmo doenças crônicas incapacitantes. Existem, contudo, fatores que ainda potencializam. Há fortes indícios de que a tecnologia, ou mais especificamente a alta conectividade, seja um deles. São numerosos os estudos acadêmicos hoje que sugerem uma relação direta entre o uso prolongado das redes sociais, computadores e televisão com o quadro depressivo dos adolescentes. Diante de tudo isso, eu acho que é muito importante a gente ver que aqui no Ministério Ipiranga hoje se abre um espaço ímpar para que haja uma melhor compreensão sobre esse assunto. Entender as diferenças entre as gerações é um caminho que pode oferecer soluções para esses dilemas. Não só entender as diferenças, mas também existem as semelhanças, que de fato compreender o elo de ligação entre uma geração e outra pode ser uma forma interessante para a gente contornar tal situação problemática
real e tão assustadora da nossa sociedade. Que Deus possa nos ajudar como verdadeiros instrumentos para sermos úteis dentro desse assunto. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe pelo texto, pelas informações. Você que não assistiu os episódios anteriores, assista, eles estão gravados, estão postados no nosso canal no YouTube, eles estão gravados também no Facebook, tanto da COJAD quanto do Ipiranga, da CAAD. No YouTube da COJAD também estão lá os 2 primeiros episódios. O primeiro episódio nós falamos sobre suicídio, no segundo episódio nós falamos sobre os filhos do quarto, né? E nesse episódio nós vamos falar sobre as gerações, diferença de gerações e tudo mais. Assista. E é tão importante o compartilhamento que, se você assistir o episódio da semana passada, você vai entender o quanto o compartilhamento influencia em levar um pouco da palavra do Senhor e um pouco do que Deus tem nos dado aqui para vidas que necessitam. Sábado passado foi muito especial, então faça a sua parte. Não só para ganhar um livro, mas compartilhe essa live para alcançar vidas. Crie uma sala de vídeo no seu Facebook, no seu canal, na sua timeline do Facebook. Crie uma sala de vídeo ali, compartilhe com seus amigos. Faça algo diferente nessa tarde. Deus abençoe sua vida. Amém. Igualmente, cara. Deus te abençoe. Eu gostaria de chamar a irmã Regina. Ela tem um presente aqui, uma lembrancinha para te dar pela sua participação, né, irmã Regina? Então, muito obrigado, Ed, muito obrigado pela sua participação, que Deus continue te abençoando, e se vocês precisarem de um locutor, o Ed está à disposição. Obrigado, irmã Regina, obrigado, Caio, todos da COJAD, do Núcleo também, Deus abençoe, uma ótima transmissão. Deus abençoe. Nós estamos no Dialogando com o Núcleo Abraçar, e aqui está a irmã Regina, que é coordenadora do Núcleo Abraçar. Então nós vamos rapidamente aqui falar um pouco o que é o Núcleo Abraçar, como que surgiu o Dialogando, e chamar já as nossas psicólogas de hoje que vão bater esse papo com a gente. Amém. A paz do Senhor aos irmãos. Obrigada por ter nos esperado após os problemas técnicos, mas estamos muito animados. Só lembrando aos irmãos que não sabem, o Núcleo Abraçar, ele nasceu do coração do nosso irmão evangelista Antoniel Afonso, e hoje nós nos reunimos 16 profissionais da área de psicologia que está atendendo, fazendo um processo de atendimento com bastante qualidade dos nossos irmãos que têm nos procurado. E o Dialogando é uma forma de a gente estender esse atendimento, já que a gente não consegue atender toda a nossa igreja porque é muito grande. A forma do Dialogando faz com que a gente consiga chegar a mais pessoas, e o interessante não só as pessoas da nossa igreja, mas aos colegas, amigos e familiares de todos aqueles que estão tendo a oportunidade de ver cada uma das lives. Na live passada nós tivemos mais de 2.2 mil acessos na live sobre os filhos do quarto. Isso mostra que é um tema muito importante. Então, por isso que essa é uma oportunidade extremamente rica, e eu estou muito grata a Deus por fazer parte desse grupo, junto com os psicólogos e profissionais que têm disponibilizado o tempo de forma gratuita para esse trabalho. Isso é muito importante. Eu estou atualizando aqui para ver o quanto a gente teve na semana passada, mas a gente teve um alcance muito significativo na semana passada. E isso se dá a partir do compartilhamento, então é muito importante. Nós já estamos com 14 compartilhamentos aqui, isso é muito interessante, e se você não compartilhou ainda, compartilhe. Se você quiser participar do sorteio do livro no final, faça o seu comentário, eu quero, curta também essa live, mas compartilhe porque nós queremos alcançar mais vidas. Nós alcançamos quase 3 mil vidas já com a live do sábado passado, foram 2.800 pessoas alcançadas. Então, eu gostaria de chamar aqui a irmã Silvana, a irmã Emi, que são as nossas psicólogas que vão conversar conosco aqui, vão dialogar conosco no dia de hoje sobre o tema de gerações. E aí eu gostaria que a irmã Regina se apresentasse, depois a Silvana, depois a Emi. A irmã Regina já falou um pouco aqui, mas falasse um pouco sobre o tema também, claro. Desse uma introdução ao tema, e aí a irmã Silvana está com a palavra, depois a Emi na sequência. Muito bem, então, sou psicóloga, trabalho na área organizacional, trabalho na clínica, é sempre um prazer
trabalhar com desenvolvimento. Eu estava até conversando aqui nos bastidores com um dos irmãos e disse que sempre gostei de olhar a psicologia sobre o lado do desenvolvimento, mas que nós precisamos cuidar desse lado, né, mental da saúde, do conceito da saúde, sob o ponto de vista de qualidade de vida, das estruturas psíquicas, que esse é o papel da nossa ciência. E hoje nós vamos falar sobre geração, porque o que a gente entende, né? Que é uma grande oportunidade para a gente aprender o que existe de bom entre todas as gerações. Cada geração, ela nos ensina coisas extremamente diferentes em todos os aspectos da nossa vida. E a gente tem o hábito de achar que uma geração é melhor que a outra, e não é. Nós vamos falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Mas, acima de tudo, né, é entender como que essa experiência traz para nós um equilíbrio nas relações da educação e nas relações familiares e sociais. E por que isso está acontecendo? Porque hoje a gente tem uma qualidade de vida ampliada, né? A saúde, a tecnologia, tudo isso, faz com que, então, minha avó, meu avô conviva com os pais, né? Conviva com os filhos, conviva com os netos. E na minha família, por exemplo, eu tenho minha irmã, que tem a bisavó, a avó, então não, é bisavó, não é avó, bisavó, e antes da bisavó, tataravó. Olha isso, nem sabia falar, né? Veja que na minha irmã mais velha, ela é bisavó. Olha que loucura. Então isso significa que a tataravó, a bisavó, a avó, a mãe, a criança estão vivendo no mesmo ambiente. E como que isso acontece? Então esse é o nosso desafio de hoje, que eu estou dialogando, falar um pouquinho dessa grande oportunidade de viver com as diferentes gerações em todos os nossos ambientes. Isso aí, Deus abençoe. Irmã Silvana, se apresente e já fale quais são as principais características das gerações também. Já vamos introduzir aí. Ok, boa tarde a todos, a paz do Senhor. Então, meu nome é Silvana, né, psicóloga, atuo na área clínica, social, jurídica, e nós estamos aí também como voluntário do Núcleo Abraçar, de psicologia, aqui do nosso ministério. E estamos honrados, né, pela essa oportunidade de mais uma vez poder participar. Então assistam, como diz o irmão Caio, não deixem de assistir as outras, que são muito importantes, e é um segmento, né, do que foi passado em diante. Então é legal para você ter noção do que nós estamos falando aqui, bem legal. Então vamos lá, porque o nosso tempo hoje vai ser bem curto, né? As características, eu vou dividir com a Amy, então eu vou falar algumas características, ela vai dar continuidade. Então o nosso irmão Ed falou aqui das gerações, os nomes das gerações, a faixa etária de cada geração, e eu vou falar um pouquinho da Baby Boomers, que então idade entre 80 e 60 anos, ela tem como as principais características a autovalorização do trabalho, a busca da carreira estável. Então até é interessante que essa faixa etária, o conselho deles para os mais novos é assim, né? Não suja a sua carteira de trabalho. É bem interessante. A construção do patrimônio, para eles consideram extremamente importante. O tempo de experiência e a autovalorização, para eles até as relações entre amizades, família, eles consideram isso, eles valorizam muito essas relações. E o perfil do mercado de trabalho hoje, baixa concorrência, até por conta que muitos deles já aposentados, e já a geração X, ela tem como características, né, a idade entre 59 a 40 anos, não sou dessa geração. As características principais, busca pela ascensão de cargos, olha que interessante, né? Enquanto a característica da Boomers era a autovalorização do trabalho, a característica da geração X, ela busca essa ascensão do trabalho, né? Para ela não vale a pena permanecer só onde ela está, ela quer mais. E elas não querem ser gerenciadas em todos os detalhes do trabalho. Gostam de entender o processo como um todo,
são mais conservadores. Até mais lá para frente vou falar da importância, né? A Baby Boomers e a geração X, elas são extremamente conservadoras, enquanto as outras gerações, nós vamos ver o impasse que existe entre essas duas e os conflitos que acabam aparecendo, né? Eu vou passar para a Amy, para ela dar continuidade. Aqui só para esclarecer, tá? Todo mundo é geração alfa. Totalmente. Vai achando. Paz do Senhor, eu sou Amy, sou psicóloga clínica, eu também organizacional. É um prazer estar aqui nesse núcleo, é algo que eu nasci no Ministério do Ipiranga e é algo que não imaginávamos. Então é um prazer ver isso acontecer e é um prazer enorme fazer parte. Eu vou falar para vocês, dando continuidade às gerações, da geração Y, da qual eu faço parte, uma geração maravilhosa, que é uma geração que prezam muito mais a experiência do que necessariamente uma conquista de bens, né? Lógico, quer ter seu apartamento, quer ter ali, construir sua família, mas que experiências que pode trazer que marcam muito mais do que a aquisição de bens. Também nós somos de uma geração que vimos essa transição, que não tinha internet, não tinha celular, e depois começou a utilizar esses meios, aquele telefone tijolão, que não podia cair no rosto, porque senão fazia um estrago, e hoje nós utilizamos a tecnologia, mas acompanhamos desde o surgimento, né? Então é uma fase muito legal. Depois tem a geração Z, ou os millennials, que é de 22 a 11 anos, que é uma geração que tem muitos projetos, está envolvida em muita coisa, mas ao mesmo tempo é uma geração que está um pouco dispersa, né? Tem, lógico, cada fase tem sua parte boa e a parte a melhorar. E tem a geração alfa, que é de 10 anos em diante, que é uma fase totalmente independente, que já são as crianças que já sabem que telefone você não usa só aqui, já vai passando o dedinho, já muda o desenho que não gosta. Minha filha mesmo tem 2 anos, ela muda o desenho que ela não gosta, ela já pede o desenho que ela quer. Então, assim, a ideia é a gente ver essas diferenças, mas também como elas se complementam, que eu acho que é a parte mais interessante, né? Porque a gente vai ter que se dividir aqui para morar todo mundo junto na mesma casa, né? A Silvana até comentou, né, que das características profissionais, né? Só para os irmãos terem uma ideia, a geração alfa, que não somos nós que estamos aqui, porque dizer a verdade, sempre dizer a verdade pro Caio. Então, só para a gente brincar um pouco, é muito interessante porque na área de trabalho, a geração alfa nem sabe exatamente com que vai trabalhar. Boa parte dos trabalhos a serem desenvolvidos ou ocupados pela geração alfa nem existem ainda. Olha que desafio. Qual a formação da sua filha? Qual o estudo que você vai dar para ela? Qual é a faculdade que ela vai fazer? Se nós não sabemos nem qual vai ser a cadeira que ela vai ocupar na estrutura da empresa que ela vai ocupar. Então, veja o desafio que nós temos aqui para mapear e transitar entre as diferentes gerações, né? E essa mudança ela é muito significativa e ela acontece em todas as gerações, né? Não só na geração para a geração alfa, mas acontece em todas as gerações. Quando eu nasci, a caixinha ali, a vaga que eu ocupo hoje na empresa, não existia também. Exatamente. Então é uma coisa muito interessante, assim, como muda muito, e hoje muda muito mais rápido ainda do que mudava lá atrás, né? Hoje muda muito mais rápido ainda. Olha que legal, né? Isso que você falou. Olha que legal isso que você falou, Caio. Por exemplo, a psicologia, né, no Brasil, ela foi aceita como ciência em 1962. E quando a gente conversa com pessoas, né, antes, avós, até os pais, assim, ainda existe um tabu. A psicologia, mas psicologia é coisa para louco, a psicologia não é coisa de Deus, né? E por quê? Porque na época deles isso não era mesmo, não era uma profissão que... Uma realidade. Realidade, exatamente. Então, assim, existem esses questionamentos, mas isso pode, né? E justamente por quê? Por conta dessa questão de olhares, de visões, choque da realidade. Então, imagina, não existe uma geração que seja melhor ou pior que a outra, né? Não existe, né? Seria tão bom, né? Desde o primeiro dia, a gente vem falando que a gente não tem, assim, este tem isto, ou este tem aquilo. A gente não tem uma carteira, um livro para dizer. Então, não tem. Cada geração contribui de uma forma muito diferente.
E por que hoje as gerações contribuem de uma forma mais acelerada? Por conta da tecnologia. Mas cada geração traz em si, né, uma abertura de portas, seja na área de tecnologia, na área de administração, de todas as ciências, né? A própria Silvana falou que em 62 nós nem falávamos sobre isso. Nós temos que lembrar, por exemplo, que a pílula anticoncepcional é dos anos 70. 70. Então, é uma geração que veio com a pílula só, a gente está falando de tecnologia e a pílula é um resultado da tecnologia da época que mudou muito o conceito, inclusive de estrutura familiar. Então, imagina que antes você tinha que ter todos os filhos que Deus te deu. Com o advento da pílula, você tem todos os filhos que você e o seu marido querem. Isso não significa que Deus não interfere, porque a gente tem várias histórias, né? Isso é verdade. Que a mulher está lá bonitinha, o marido também, e a criança vem, porque aquilo que é de Deus e ninguém toma. O que eu estou trazendo aqui, né, é o quanto que essas gerações, elas vão abrindo as portas, vão transformando o meio que nós vivemos, né? E por isso que é fundamental nós aproveitarmos. Quando é que nós falaríamos de psicologia do marketing digital ou da psicologia de marketing para a criança? Hoje, tudo que o seu filho consome está sendo discutido numa mesa de marketing. Então, ao invés de eles ficarem atingindo você, papai e mamãe, os especialistas da área estão pensando como seus filhos vão consumir hoje, amanhã e no futuro. Estão se preparando para capturar o interesse do seu filho desta geração alfa. Bem interessante. Então, todas, Caio, assim, todas ensinam muito para nós, muito. Essa questão que você falou do marketing, trabalhar essa questão do consumo a vida inteira, isso é muito importante. Eu trabalho numa estrutura que tem a ver com marketing, é uma estrutura de inteligência de marketing, estratégia, que a gente chama, e está muito atrelada a neuromarketing e a programação neurolinguística que vem lá desde o começo, que é programar o cérebro da pessoa. E a gente tem dados de que a pessoa consegue tomar uma decisão a partir de um produto, ela toma uma decisão num intervalo de 3 segundos e meio. Já pensou você tomar uma decisão em 3 segundos e meio? É uma decisão que você toma de forma inconsciente, na maioria das vezes. Às vezes você nem precisa comprar, mas você compra de forma inconsciente, quando você vai ver você já comprou. Por quê? Porque o marketing trabalha isso já há alguns anos, já vem trabalhando com essa programação neurolinguística, que seria uma mensagem subliminar por trás de algumas comunicações, e o neuromarketing que ele pega bem na parte da tomada de decisão. É o foco da necessidade, né, Silvana? Você conhece bem esse tema, né? É o foco da necessidade, né? É isso. A pessoa ter que ter para ser, e não ser, né? Ela perde esse lugar. E aí, né, você perguntou também, né, o Caio, sobre esses conflitos, né, das gerações. Foi a pergunta que existe, você fez. Se existe alguma geração que é melhor que a outra e se é bom esse convívio, né? Sim, e não existe uma melhor que a outra, todas estão aprendendo uma com a outra, o que a Rê falou, né? A importância, se não convivêssemos com todas essas gerações, diferenças de gerações, nós não aprenderíamos. Um exemplo importante, por exemplo, um baby boomer, para tomar uma decisão, ele tem que ter certeza do que está acontecendo para ele tomar decisão. Já uma geração X e Z, ele quer saber qual é a experiência que ele vai ter, e aí ele toma a decisão. E tudo que está em volta, que é o marketing, enfim, neurociências e tudo mais, ela está buscando o que cada geração tem, como ela toma a decisão. Como ela toma a decisão, fraco, exatamente. Né? Então, assim, qual é o ponto fraco? E o que é interessante das gerações Z, principalmente, não é que eles não estão interessados financeiramente, lógico que eles têm interesse financeiro, mas entre comprar uma casa e viajar para o exterior, eles preferem o quê, Amy? Viajar e morar de aluguel. Que isso contrasta muito com os baby boomers, porque precisa ter uma casa, você precisa ter uma casa, precisa ter uma carreira muito estabelecida. Uma única carteira profissional. Exatamente. Então, olha o conflito. Exatamente. E a ideia é
que eu posso extrair, né, dos baby boomers que pensam nessa estabilidade para eu tomar minha decisão, né, como geração Y? O que é importante? Não pensar só como, poxa vida, como eles pensam que caretas, né? Não, o que é importante, que eu posso olhar, que meu pai está me dando uma dica, né? Que pode me ajudar numa decisão, que é diferente do que ele está falando, mas tem uma dica dele. Entendeu? Então sempre existe o ganho nessa troca entre as gerações. Sim. Sempre. A ideia é essa, porque assim, a gente está morando, por exemplo, eu moro com meus pais, meu marido e meus filhos. Se eu não ver a parte boa de compartilhar um teto com eles, todo mundo sai perdendo, vira um conflito, uma coisa horrorosa, né? Até conflito de ideias mesmo. Ah, por que você faz assim? Mas eu faço assim porque assim é melhor. Isso ninguém ganha. E eu vejo que as crianças, porque a gente já falou sobre isso, as crianças elas observam muito, né? As crianças, gente, elas podem não estar olhando, mas elas estão ali no ambiente e elas estão captando tudo o que está acontecendo. Então, se eu ver esses ganhos, ela vai passar a olhar os ganhos das relações, que isso é o mais importante, né? Talvez para a gente fechar essa primeira etapa aqui, que eu acho que é importante, quando a gente fala dos fatos que influenciaram cada geração, e isso como que impacta, né? Os baby boomers, fim da Segunda Guerra Mundial, eles vivem o fim da Segunda Guerra Mundial. Já a geração X, ela começa com o movimento hippie, vai para a revolução sexual, aí tem até a questão da pílula que é forte, o advento da AIDS, que entra fortíssimo, televisão a cores, olha só, nós estamos falando de 66 a 78, né? E hoje a gente fala das telas planas, telas tecnológicas, elas conversam com você. O auge do cinema, geração Y, computador, impressora, internet, e-mail, celular e globalização. E a Z era 100% digital, redes sociais, mensagens instantâneas, teorias do gênero, importantíssimo. E a geração Alfa, internet das coisas e inteligência artificial. Que assim, a inteligência artificial está trazendo o conceito da singularidade entre a máquina e o homem. Quando chegar nessa singularidade, significa o quê? A máquina será capaz de processar, inclusive, a intuição, que é algo do homem, da natureza humana, e com isso processar mais do que o nosso cérebro. Louco, isso significa que a geração Z, a geração Alfa, vai mudar significativamente o que nós conhecemos como mundo hoje, Caio, na sua geração e na minha geração. Isso aí, você está no Dialogando com o Núcleo Abraçar. Nós estamos falando sobre esse encontro de gerações, que é algo fantástico, e nós teremos um sorteio logo no final. Então, se você não compartilhou ainda, compartilhe essa live, comente eu quero e curta para você ser elegível ao nosso sorteio logo no final. Então, irmã Regina, existe uma contribuição entre esse encontro de gerações, existe uma contribuição que ela está ali definitivamente ligada à formação da conduta dessa pessoa e da forma como ela convive e interage com as demais? Sim, totalmente, né? Quando a gente fala da educação, a primeira educação que a criança recebe é a educação informal, que é a educação que vem dos pais. E essa educação informal, ela vem de geração para geração. Então, a sua mãe, né, a irmã Edna, aprendeu com a mãe dela, a Amy aprendeu com a irmã Edna e a Sofia vai aprender com a Amy. E assim de geração. Essa estrutura moral e práticas de convivência, ela é a base fundamental para a educação da criança. Ela depois, claro, vai para a educação formal, que é para as escolas, mas é essa que que constrói toda a questão do caráter dessa criança. Nós já falamos nas lives anteriores que de 0 a 7, de 7 a 12, é o construto do caráter, personalidade para nós, na área da psicologia, de uma forma mais coloquial, o caráter. Então, é muito importante que tenha esse equilíbrio, Caio, dessas relações, porque esta é a base. A própria palavra do Senhor fala do passar o conhecimento de geração em geração. Ah, só porque é legal? Não, porque tem uma questão do legado também.
O quanto, não sei se a Amy talvez pudesse até comentar um pouquinho, né, Amy, esse legado que você leva para os seus 2 filhos nessa troca moral, inclusive, né? Porque eu acho que isso é importante trazer esse exemplo, né? Então é importante saber que a educação informal, ela faz toda a base moral e de convivência. Se a criança estiver mentindo, ela vai mentir também, porque ela está aprendendo com você. Exatamente. Eu vou dar um exemplo que quando eu era, acho que eu tinha uns 11 anos, 12 anos, eu falei, mãe, quando que eu comecei a pedir a bênção? Porque eu sempre pedia bênção para todo mundo. E minha mãe falou assim, Amy, não sei. Eu falei, mas como isso aconteceu? Ela falou, Amy, eu falava bênção para pedir a bênção para minha mãe. Talvez você vendo, você passou a pedir. Gente, mas aquilo ficou... Acho que eu já tinha essa mente de psicóloga bem, né, de questionadora. E eu achava aquilo o máximo. De como eu não lembro como eu aprendi, mas eu aprendi, né? E isso fica hoje pra gente, pra nós que somos pais. Até a gente usa muito cuidadores, né? Que são pais, sobrinhas, pessoas que... tios que estão ao redor da criança. Tudo que a gente fala... A forma que a gente fala, a entonação que a gente fala, a emoção que a gente dá para surpresas, a criança, ela capta. Ela ainda não sabe o que é bom e o que é ruim, ela vai decodificar depois, mas ela vai captando. Ela está no ambiente, ela capta. Então, por isso que a importância da gente rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes. Porque a gente tem que pensar, tem alguém ali, é uma pessoa que ela vai me imitar. E se ela falar palavrão, é porque ela ouviu de alguém, ela não inventa. A criança não inventa, é difícil uma criança inventar. Se ela pedir a bênção, é porque ela está vendo e pedir a bênção. Então, assim, imitação, exatamente. Então, nós temos que pensar... A criança é uma oportunidade para repensarmos as nossas atitudes. Né? Ela é uma esponja que vai ali captar tudo. Então, lógico, é uma responsabilidade muito grande, de fato, né? Mas pensarmos com amor e com carinho sobre as nossas atitudes e o que a gente quer deixar para as próximas gerações. Porque o que a Sofia aprendeu hoje, ela vai ensinar para a filha dela ou para o filho dela. E o que é importante? Cada família, ela define o que é importante para a educação. Cada família. Então a gente aprende. Então nós temos a educação religiosa, a educação econômica. Então tem o pai que guarda dinheiro, tem o pai que não guarda dinheiro, gasta tudo, né? Então cada família vai ensinar. Por isso é muito importante ter a conversa. Então se a criança falou palavrão, vai investigar por que ela está falando palavrão. Se eu não falo dentro de casa, ela ouviu em algum lugar. Então, isso é muito importante. Na televisão, que a gente deixa lá enquanto vai lavar a louça e fala, graças a Deus, tá lá a televisão. Mas olha só, né? Ela ensina também. Ela ensina, exatamente. E ensina, às vezes, de forma que a gente depois tem um trabalhão para tirar aquele conteúdo, né? E eu acho que é importante, eu não sei se a Sil pode trazer um pouco disso, que eu acho que é importante, Caio, do que você está perguntando, que é a questão assim, talvez os costumes de cada período, ele vai mudar um pouco, né? Então, hoje, chega uma visita... Quem vai atender a porta? O Benjamin. O Benjamin. Quantos anos tem o Benjamin? 3 anos. 3 anos. Ele fala, pode entrar. Pode entrar, vai entrando, né? Quando eu recebia visita, quer dizer, quando meus pais recebiam visita, primeiro nós íamos todo mundo para o quarto. Meu pai recebia visita, porque eu sou geração X, tá? Então, ia todo mundo para o quarto. Aí quando meu pai chamava... Aí nós poderíamos ir para a sala pedir a bênção nos tios. Hoje o bem abre a porta. Então fala um pouquinho, talvez eu queria... Como a Silvana atende muito no consultório, eu acho que isso é bacana, a questão desses costumes, mas que a moral, o conceito de moralidade, de ética, ela não muda, né? Sim, não muda. E assim, o filho ele sempre vai aprender mesmo com os pais. Eles são seres, nós somos seres imitadores, né? Não é à toa que Paulo mesmo falou, né? Que fôssemos imitadores dele, assim como ele de Cristo. E somos seres imitadores. E a questão da moral é isso. Qual que é a moral? Quais são os costumes? Quais são os bons costumes que você tem ensinado aos seus filhos? Porque ele vai te copiar.
né? O que exceder disso, ou veio de você mesmo, ou veio da onde dos contextos, das variáveis, né? Dos estímulos que ele está tendo durante o dia, durante o desenvolvimento dele. Então, assim, até no consultório, eu estava até trocando com a Rê aqui, a questão da homossexualidade, por exemplo. Hoje, filhos de cristãos que nos procuram, adolescentes, né, que vão até o consultório para passar em consulta, eles trazem, um dos questionamentos deles por que meu pai, minha mãe, é preconceituoso com as questões de homossexualidade, sendo que nós não podemos ter preconceito, sendo que nós não podemos ser racistas, né? Então, assim, no todo, eles trazem questionamentos, eles são muito envolvidos com esses ideais de movimentos, né? Então, esses diversos movimentos que existem aí na sociedade, eles se envolvem facilmente. Então, isso por quê? Porque eles estão tendo também outros olhares, outros ensinamentos, e aí abre novos questionamentos. Essa diferença de ensinamentos é o que gera os conflitos que a gente tem hoje em dia entre as gerações? Sim, gera conflitos porque, vamos lá, ó. Na geração X e Baby Boomers, eles têm a principal característica deles, conservadores, né? A geração Y, eles são mais permissivas, são mais permissivos, entendeu? Eles permitem melhor, eles aceitam melhor aquilo que vem. Já a geração Z, ou Millennials, eles são mais imediatistas, individualistas. E aí, aonde que os pais entram nessa história? Eles precisam se autoconhecer. Conhecer a si mesmo, conhecer o tipo de estratégias que ele está utilizando para desenvolver a sua parentalidade, o quê? As suas características de pai e de mãe, ou cuidadores, para poder ensinar esses filhos sem que haja conflitos nessas relações. Então, até é interessante, porque na psicologia a gente trabalha muito os 4 tipos parentais, que são, isso baseado no livro Eduque com Carinho, da Lydia Weber, tá? Que ela é uma autora. E assim, existe o estilo autoritário, isso está muito voltado lá para o Baby Boomers, até o meados da geração X, que é isso que a Rê falou. Meu pai, nós só podíamos ir para a sala ver a visita quando ele permitisse, né? Então, olha lá, estilo autoritário. Eles apresentam o quê? Muito limite e pouco afeto. E as consequências para essa características de estilo é uma geração com baixo desempenho, é uma geração com poucos problemas de comportamento, mas em compensação, eles são muito mais submissos e automaticamente, por serem mais submissos, eles desenvolvem mais a depressão, a ansiedade, porque sabe aquele negócio? Eu quero falar, mas não posso, porque eu fui ensinado que eu não posso falar. Eu quero chorar, mas não choro. Mas não posso chorar. Sou homem, né? Homem não chora. A baixa autoestima grita no comportamento dessas pessoas. E isso lembrando que ainda no mesmo século XXI existem esses estilos parentais que trazem consigo, reproduzem em si o comportamento, o estilo daquilo que ele aprendeu lá atrás. Por quê? Porque ele não desenvolveu e não consegue se adaptar a essa geração atual. Então, olha só, aí vem o estilo permissivo, é aqueles que têm pouco limite e muito afeto. Sabe aqueles pais que não sabem falar não para o filho? Ele não consegue falar não porque ele tem medo do filho se voltar contra ele, né? Então, assim, ele permite tudo. E ele dá muito afeto. E aí, lembrando que uma criança, ela não fica criança para sempre, ela cresce. E ela se desenvolve. E aí, depois você deixa o seu filho como reizinho na casa, e nós vamos ter uma geração, o que ela acha? Que ela é extremamente, não depende de ninguém, não precisa de ninguém, né? Aquela geração que tem o pior desempenho nos estudos. Por que estudar? Se eu posso tudo, né? Aquela geração que pode apresentar comportamentos antissociais, porque um não para essa pessoa nunca foi aceito, nunca foi dito. Por que a sociedade vai dizer? Por que a empresa vai dizer o que aquele funcionário pode ou não fazer? Né? Então, assim, ele tem baixa tolerância à frustração. Então, são gerações que a gente vai vendo que, assim, nós vamos dando margem a novos comportamentos
intensificando comportamentos a partir do nosso estilo de ensinar os filhos também, né? O estilo negligente, então ele tem pouco limite e pouco afeto, então nenhum nem outro. Sabe aqueles pais que não se veem como responsáveis pelo filho? Né? A Amy deve, né? Ainda mais com as duas crianças aí pequenininhas. E aí você tocou num assunto aqui que o Alexander Alcardi já fez uma pergunta. Ó. Como conversar com os filhos sobre questões sexuais da atualidade? Como conversar com os filhos sobre as questões sexuais da atualidade? Olha que legal, né? Ter um diálogo. Primeiro, você sentar com seu filho e comunicar a ele a realidade. O que é necessário? Antigamente as pessoas não falavam, né? Antigamente, na geração baby boomers, na X aí, os pais não falavam para o filho o que era, né? O que era o sexo, a prevenção, o medo de estimular, o medo de estimular. E nós vemos aí tantos jovens, adolescentes que estão engravidando ou com doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque eles agem do jeito que eles vão ver nas mídias, com os coleguinhas, com as pessoas e não... Então, assim, como que esses pais devem agir? Senta com seu filho, conversa com ele, né? Mostre para ele, deixa ele, não ouça o que ele tem para falar com julgamentos. Permita que ele fale, ele se abra e você ouve tudo aquilo, escuta tudo aquilo e transforma aquilo em conhecimento para o teu filho, sem julgamentos. Lembrando que a faixa etária, ela influencia muito no que você vai falar para o seu filho. Porque não adianta você falar hoje para as criancinhas que o bebê vem da cegonha, porque eles não vão acreditar. Na escola eles já falam sobre a reprodução, né? E ter esse cuidado também. Eu tive uma paciente que ela teve, hoje ela já tem idade adulta, e ela teve um trauma. Ela teve que trabalhar um trauma que ela desenvolveu em questão a relacionamento sexual, tá? Pensando num casamento futuro, por conta de uma aula de reprodução sexual que ela teve na escola quando criança. Foi tão invasiva a forma que os professores passaram aquela aula para a criança que ela pegou medo. Então ela falava, quando eu casar eu vou querer ter relação sexual uma vez com meu esposo, só para ter filho. Na cabeça dela ela teria uma vez uma relação, teria filho e pronto. Agora o marido e a mulher não precisa para isso. Mas por quê? Porque ela trouxe com ela aquilo que ela aprendeu lá naquela aula de reprodução sexual. Então olha o cuidado. Então você não precisa ser aberto 100%, pegar lá o livro de anatomia e falar isso aqui, isso, né? Mas você explicar que sim, existe sentimento, existe emoções, existe parte do corpo que desperta assim sensações, e isso tudo a pessoa tem que ter cuidado, né? O seu filho tem que ter cuidado, ele tem que aprender aonde esses toques, o que vai levar e para onde vai levar. É necessário ter uma conversa aberta com seu filho. Uma coisa muito interessante que você falou o importante é o diálogo. E o diálogo sem julgamento. A gente está falando isso desde o primeiro episódio do Dialogando. Conversar, dialogar é a receita de bolo fundamental para todas as famílias e relacionamentos, né? E o principal, além do dialogar, é dialogar sem o julgamento. Escutando. A Silvia trouxe uma coisa interessante, porque a sexualidade ela está presente na vida do ser humano, né? Nós somos seres sexuais, né? Então, e nós somos seres que têm estímulos em partes do corpo, e a criança também tem. O próprio fato de amamentar é prazeroso para a criança, né? Então, se a criança, esse pai que perguntou, a criança é pequenininha, pergunte o que ela quer saber. Porque assim, às vezes o pai fala assim, a criança pergunta, mãe, como que eu nasci? Aí a mãe já fala, eu vou ter que falar que eu fiz sexo, que isso, aquilo. Não, nada disso. Pergunta, o que você quer saber como você nasceu? Aí a criança vai fazer outra pergunta. E aí você vai explicar para aquela idade. Agora, se o seu filho é adolescente, pergunte para ele assim, o que você quer saber sobre sexo? Esteja aberto. O que eu percebo é que nós pais, nós acreditamos que a gente tem que responder todas as perguntas e que a nossa resposta também tem que solucionar o problema, porque pelo amor de Deus não pergunta mais nada depois disso. Então assim, ouve a pergunta,
pensa, não tem problema nenhum parar, pensar. Nós psicólogos fazemos isso o tempo todo, nós paramos, refletimos, entendemos. Então, e esse é um exercício que todo mundo pode fazer. Ouve. Deixa o seu filho esgotar também tudo que ele tem para falar, porque às vezes a gente fica nessa cobrança de ele falou, eu tenho que responder, porque se eu não responder também ele vai fazer alguma coisa errada. Talvez se a gente ouvir tudo que a criança tem para falar, o adolescente tem para falar, às vezes ele mesmo já dá a resposta e a gente vê, lógico, se é coerente, né? E para eles era só o movimento de conversa. Eu queria falar com meu pai, eu só queria falar que eu vi uma menina assim e tal. Que naquele momento eu me senti, tipo, atraído por ela, né? Exato, mas o pai não precisa falar, às vezes ele não precisa falar mais nada. Às vezes é acolher. Exatamente. E o que é interessante, toda vez que a gente fala das gerações, né, e a questão da sexualidade é uma aula à parte, né? Mas quando a gente fala das gerações, nós temos muitas necessidades e principalmente a curiosidade. Então, tudo que a gente não fala, as gerações querem falar. Então, minha mãe não falava de menstruação e a Maria Eduarda ia comprar absorvente comigo. Então, a diferença de um caso para o outro, né? E aí, o que é muito importante é que todas as gerações têm necessidade. Às vezes, a mulher, 24 anos, acabou de casar e vai para a vida com o seu marido e ela não sabe exatamente nem como manipula aquelas panelas, tipo assim, para que serve essa panela pequena e para que serve essa panela grande? Nós não estamos falando de sexo, nós estamos falando de fazer comida. E às vezes a jovem não pergunta para a mãe, porque a mãe é uma exímia dona de casa. Costurou as próprias toalhas, né? Bordou as próprias toalhas. Eu não sei fazer crochê. Não sei fazer crochê. Então, às vezes a mãe fala, como você não sabe fazer arroz? Pronto, essa jovem não vai falar mais. Se falar de arroz já causou esse problema, imagina falar de outras coisas. Então, assim, esteja aberto para ouvir o que cada geração pode ensinar no momento de fazer arroz. Minha mãe, as mães anteriores das outras gerações, tinham fogão de 6 bocas. Hoje tem cooktop. E quem sabe, nem isso, porque tem o fast food. E tudo bem. Entendeu? Então, assim, não pode ser melhor ou pior, mas o que é melhor para a dinâmica daquela família, das gerações que estão naquele núcleo familiar, né? E a Sil falou uma coisa importante, gente, que é algo que eu falo o tempo todo. A questão do autoconhecimento, né? Como vocês que estão ouvindo a gente falar aqui, faz um exercício de colocar no papel o que gosta, o que não gosta, o que você gostaria de passar para as próximas gerações. Aí você pensa, tá, eu gostaria de passar esse legado. Então, o que eu tenho que fazer para que meu filho saiba essa informação, né? Que é a questão do cristianismo. A questão da religião é algo que vai passando, né? Então, nós queremos que nossos filhos sejam cristãos. Então, o que eu tenho que fazer? Tem alguns hábitos, né, de orar antes de tomar uma decisão, a leitura bíblica, se reunir em família, e é isso que eu quero que meus filhos aprendam, e eles não vão aprender por uma outra forma, senão fazendo. Exatamente. Ali ajoelhando com o filho e fazendo uma oração antes de tomar uma decisão. Olha, nós queremos comprar uma casa, então vamos orar aqui para ver se Deus nos direciona, né? A gente vai visitar uma casa. Então isso é muito importante, né? E isso que a Amy está falando entra no estilo de pais participativo. Isso. Então, assim, é o melhor estilo de pais que tem. Ele dá limites, mas ele também dá amor. Então ele vai ensinar isso, ele vai prezar o sentimento do filho, ele vai prezar a opinião do filho para algumas soluções de alguns casos dentro de casa, vai cooperar com ele nas tarefas escolares, vai acompanhar ele sabe aquelas reuniões que tem com a criança, com o grupo da criança na igreja, ou com o grupo dos jovens, dos adolescentes, que a gente fala tanto assim, ó, pais, né, honra o teu filho por estar na casa do Senhor, acompanhe ele, atende
bem-vinda ao convite dele para estar lá. E às vezes para falar, mas é grupo de jovem, então eu não vou, né? E aí ele entende o quê? Quando for o grupo dos irmãos, das irmãs também não vou. Então olha só a troca. Os velhos lá, os irmãos velhos. Sabe? Então olha a troca, a necessidade de você ser pai participativo em tudo, na escola. E porque que geração que você vai estar formando? Aquela geração que entende a importância do trabalhar em conjunto, da troca, do respeito. São pessoas que têm autoestima mais elevada. A depressão pode acontecer por algum gatilho que desenvolva? Sim, pode, mas dificilmente ele não vai saber lidar com as frustrações. Então, assim, olha a importância do papel que você é para a formação do teu filho, para que tenhamos boas gerações. Isso aí, você está no Dialogando com o Núcleo Abraçar, nós já estamos finalizando, hoje foi um pouco mais rápido, né, porque nós tivemos um problema técnico que atrapalhou bastante a gente no começo, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui, conseguimos fazer essa live, porque já estávamos quase desistindo, né, já estávamos prontos para gravar um vídeo, agradecendo você que ficou aí esperando até as 4h30, 4h40 a gente começar e não tinha começado ainda. Nós já íamos fazer um vídeo para te agradecer pela sua espera e paciência, mas quando nós fomos nos preparar para gravar o vídeo, deu tudo certo, Deus abriu as portas e aqui estamos. Então, nós estamos dialogando com o Núcleo Abraçar de Psicologia, nós teremos um sorteio já já, então se você não compartilhou ainda, não curtiu, não disse eu quero nos comentários, faça isso agora, não perca tempo, porque daqui a pouco nós já vamos para o sorteio. Olha, tem uma pergunta aqui que veio do nosso irmão Ed Wilson, eu não sei se as irmãs conhecem o Ed Wilson, que falou agora há pouco. O Ed Wilson está falando sobre automutilação, sobre os adolescentes, essa juventude, né? O Setembro Amarelo surgiu justamente com essas gerações mais recentes e ainda vem o aumento do índice de depressão, de automutilação, de suicídio e tudo mais, e a gente não tem ainda, né, Ed? A gente não tem ainda um número, uma estatística do quanto isso subiu ou diminuiu na quarentena, nesse período de quarentena. E aí eu queria que vocês três comentassem, eu tinha uma pergunta aqui para a Amy, para falar como reduzir os conflitos familiares nesse período de confinamento, mas além de reduzir um conflito familiar entre gerações no período de confinamento, mas como reduzir esse impacto de depressão e de automutilação num período de confinamento, como reduzir e aumentar o diálogo entre a família? Sim, a parte específica da automutilação eu vou encaminhar aqui para meus colegas, mas a questão da família, eu vou falar bem rapidinho, mas é tão importante. Hoje nós estamos aí caminhando para 8 meses de confinamento por conta da quarentena, e algumas empresas vão voltar para o trabalho no escritório só em janeiro, as escolas só em fevereiro. A gente ainda tem algumas lições de casa para fazer, temos que ficar juntos mais um tempo. Então, como fazer para minimizar esses conflitos? Eu acho que a gente voltar a comer à mesa, ou no mínimo ali estar no mesmo ambiente, na sala ali de jantar, ou na cozinha. O filho pode ensinar o pai a como mexer no YouTube para ouvir Oséias de Paula, Luiz de Carvalho, né? Inseriram na tecnologia. E tem a questão também, sabe aquele prato que é tradicional da família, a torta da tia, que o evento só acontece quando tem essa torta? Por que não já passar essa receita para o seu filho e convidá-lo ali para fazer junto? Parecem coisas pequenas, mas os conflitos eles geram de um acúmulo de coisas pequenas. É um monte de coisinhas pequenas que daqui a pouco explode, né? Eu vi um vídeo de uma criança pequena, uns 2 anos, 3 anos, mas ele passava o dia inteiro na escola, no colégio. E aí ele viu a mãe dele limpando a cozinha um dia. Ele falou: mamãe, eu tenho visto que a senhora limpa com uma frequência grande, né? Tipo assim, a senhora tá sempre limpando as coisas e tal. Aí ela falou: enquanto você fica na escola, a casa tem que estar limpa, então eu limpo, eu trabalho dentro de casa. Aí ele falou: eu posso te ajudar, já que eu estou aqui? Eu achei isso incrível. Enquanto a maioria foge, né? Exatamente. Eu acho que a Amy trouxe a questão
dessa disciplina e dos combinados de estar todo mundo dentro de casa, né? A escola veio para dentro de casa, a empresa veio para dentro de casa. Então, eu, por exemplo, eu falo muito alto e às vezes a Maria Eduarda vem e bate na janela, tipo, assim, estou escutando lá do outro lado da rua, né? Menos, por favor. Menos, por favor, né? Porque você está trabalhando, você não está vendo o que você está gritando. Combinar o horário do almoço, e no almoço todo mundo vai comer ao 12h30 na mesa. Então, assim, são coisas muito... Então, vai tomar banho, pendura a sua toalha, seque o banheiro. São coisas para o bem-estar da família, daquele processo, para não gerar conflito. Por quê? A avó, né, da geração X, ela quer o banheiro sequinho. E a geração Z, tá lá tudo cheio de vapor, e ele vai lá no vidro e escreve: eu te amo, né? Eu te amo, ou eu sou lindo. Aí a mãe passa lá e fala: meu Deus, eu acabei de passar álcool nesse vidro, esse menino já riscou o vidro. Porque ela não viu a expressão de amor da criança. Ela viu que o vidro sujou porque ela tinha passado um pano lá 2 horas com álcool e olhou até que ficou perfeito. Então, assim, como é que eu organizo o que eu quero, o que você quer? E a hora que eu chego nessa conversa, e essa expressão de amor, né, que é tão linda, que bacana, deixa ele expressar o amor dele, que ele expresse amor, palavras de amor, porque isso é tão simples, você passa o álcool de novo, você for lavar o banheiro e tudo bem, né? E é exatamente isso, né, a pergunta do irmão que a Amy começou e falou da automutilação. Olha que interessante. Para que a automutilação inicie, o corpo começa a liberar mais cortisol. Cortisol é um hormônio de estresse, do estresse. Cada vez que você fica estressado, você libera mais desse hormônio, E o nosso corpo é tão perfeito, né? Deus é tão perfeito que nos fez, que nosso hipotálamo também libera um hormônio, que é o hormônio do amor. O que é o hipotálamo? O hipotálamo é uma região que tem nosso sistema nervoso central, e ela cuida das nossas emoções, tá? Então, ela cuida das nossas emoções. Então, assim, ali fica armazenado, né? O funcionamento da raiva, da dor, da alegria, da tristeza, ela vai ficar nessa região, ela vai se desenvolver nessa região. E aí, esse hormônio do amor, ele chama ocitocina. E como que desenvolve esse hormônio? Como que libera esse hormônio do amor? Com abraço, com beijo, com carinho, com conversa, né? Então, assim, muitas das vezes o filho que começa a se automutilar, nesse período da pandemia, por exemplo, o quanto está sendo estressante, um ambiente estressor dentro de muitas casas, muitos lares, porque não havia mais esse convívio, né, integral, porque era o filho na escola, o pai trabalhando, ou então em reunião, enfim, o tempo mesmo em família pouquíssimo, então não se percebia mais esses índices de estresse dentro de casa. E o principal perdeu-se nessa correria toda, que é esse cuidado, esse amor. E quando nessa pandemia todo mundo ali precisa conviver juntos e misturados, ela começa o quê? A ver os choques das realidades. O adolescente, principalmente, ele começa... Não é só o adolescente, na verdade, são jovens, adolescentes, adultos, que o caminho, a busca pela automutilação, geralmente é uma forma de chamar atenção para a sua dor, né? Algo está acontecendo ali que não está legal. Isso é um índice para se prestar muita atenção. Nós falamos sobre isso no Setembro Amarelo, né, na primeira edição. E bem legal, porque quando você observa o seu filho, repara que ele está começando a se automutilar, que não precisa ser só cortes, mas também se cutucar, tirar cabelo, né, arrancar os fios de cabelo, enfim. Sobrancelhas, cílios, exatamente. Aqui a parte da boca você começa a machucar unha. Morder, isso é um alerta. Começa a conversar com seu filho, se aproxima mais dele, libera, faz uma troca, né, daquele hormônio estressante para o hormônio do amor, porque ele abaixa o nível de cortisol quando ele libera a ocitocina. Então, assim, como nós estamos falando de gerações, e aqui envolve os pais, porque eles fazem parte das nossas gerações, assim, em primeiro grau, né? É isso, abrace mais, beije mais, como eu sempre digo, né? Mais ocitocina, por favor. Vocês estão dialogando com o Núcleo Abraçar, nós estamos nos minutos finais. Gostaria que você compartilhasse essa live, é muito importante compartilhar, porque a gente está compartilhando, dialogando conhecimento.
dialogando sobre gerações, mas compartilhando conhecimento, né? E é muito importante que você compartilhe essa live. No final nós teremos um sorteio de um livro para quem compartilhou, curtiu e disse eu quero, mas é um símbolo, é uma gratidão pela sua excelente atitude de compartilhar esse conteúdo, porque é um conteúdo que é formado com muito amor e carinho na direção de Deus, e nós queremos alcançar vidas através desse conteúdo. Eu tenho duas últimas perguntas aqui para dar para vocês, e aí eu queria até perguntar para a Silvana. O irmão Danilo mandou uma pergunta aqui, o nosso irmão Danilo Santos, psicólogo que esteve com a gente na semana passada, e disse que tem que agradecer a ele, então gratidão, irmão Danilo. O irmão Danilo perguntou assim: quais as melhores contribuições que cada geração deu para os dias de hoje e no que elas podem contribuir para a formação da geração alfa. E aí eu gostaria de encaixar essa pergunta dele com uma outra, que é: quais são os principais aspectos de formação da educação que foram mudando ao longo do tempo? Eu sei que antigamente a correção dos pais era muito na base da chinelada, vamos ser bem... né? Tinha vara, tinha a cinta, a chinelada, e aí isso foi se transformando em diálogo, e aí às vezes em falta de diálogo e crianças mais distantes dos pais. O que teve de troca, assim, de trocas, vamos linkar como trocas positivas e trocas negativas de cada geração? O Caio, na tua pergunta, você praticamente já respondeu essa pergunta, né? Na minha concepção, tá? Porque a gente tem outros profissionais aqui que também atuam e eles entendem, cada um tem a sua percepção, mas assim, na minha percepção, ao longo desses séculos, né, o que contribuiu mais para essa formação? A troca exatamente da palmada para o diálogo. Então, quando a gente fala da palmada, não é só a agressão física, a coerção física, mas assim, esse autoritarismo mesmo que existia, que sabe, quando os filhos não podem nem olhar dos lados assim, porque senão eles são penalizados, infelizmente. Eu atuo também, né, como eu disse, na área social jurídica. A gente atua ali com muitas crianças e adolescentes que foram vítimas de vários tipos de violências e também estão em condições de adoção ou de acolhimento. E você percebe uma geração, né, que está aí, a geração alfa, nasceram aí tudo a partir de 2010, ou na geração Z, e são pessoas assustadas, pessoas que você fala, como que uma criança pode ter sofrido tanto com tão pouco tempo de vida ainda, né? Então assim, porque ainda o que condena a formação dessa criança dentro desses respectivos lares é a palmada, é a violência. Quando eu falo de palmada, não é assim, aquela palmadinha que o pai e a mãe dão, tira a mão daí, sabe? Não vou falar de novo. Fralda, né, que você falou. Não é assim. Eu estou falando de violências físicas mesmo, de bater, espancar o teu filho como se fosse o único caminho dele se formar um bom cidadão. Não, ele não forma um bom cidadão. Você está destruindo a geração do teu filho, entende? Então aí quando o irmão Danilo pergunta, né, a importância dessas gerações para as gerações atuais, toda importância, né? A gente em nenhum momento vai descaracterizar ou diminuir, minimizar a importância de cada geração, porque graças a Deus, por mais autoritário que nós tínhamos, autoritarismo, por mais permissivos, por mais negligentes, por mais participativos, modelos de pais existentes, todas as gerações tiveram modelos diferentes. Teve aqueles que foram mais intensos, né, e não tiveram talvez um bom retorno com a criação dos seus filhos. Teve aqueles que entendem que, não, eu dei esse tipo de formação para o meu filho e está sendo boa porque ele chegou até aqui, e não percebe talvez alguns prejuízos existentes na vida do filho. E uma coisa que eu sempre falo com um grupo de famílias quando eu atendo, eu falo assim: olha, as estratégias que seus pais utilizaram para te educar, nem sempre são as mesmas estratégias que são aceitas nos dias de hoje para os seus filhos. Por exemplo, olha aqui, um exemplo super simples. Antes não havia muitas explicações para os filhos do porquê não. Então assim, mãe, posso comer maçã agora, antes do almoço? Não. Por que não? Porque não e pronto.
Aí eu pergunto para os pais, assim, na hora que eu estou atendendo, né? Eu falo assim, pede alguma coisa, fala alguma coisa para a pessoa, né? E aí eles me pedem alguma coisa, tipo, sei lá, posso ir no banheiro? Não. E por que não? Por que não? Aí a pessoa fica tão sem graça, né? Tipo, mas por que não? Por que não? Né? E a pessoa fica sem graça mesmo. Aí eu falo, isso é o que seu filho sente quando você fala um não e não explica. Nós pensamos aí que nós estamos numa geração em que a tecnologia, tudo está tão avançado, eles têm canais que eles buscam as respostas. E que imagem importante pode trazer as respostas para o seu filho que não seja você pai e mãe? Então é isso, né? A troca da palmada para o diálogo, para mim, na minha concepção, fez toda a diferença na formação dessas gerações para os dias atuais. Amém. Você está no Dialogando com o Núcleo Abraçar, nós estamos finalizando agora, então eu gostaria de agradecer a participação das irmãs. Eu vou dar uma palavra para as irmãs e fazer um último questionamento, e aí vocês engatam com as considerações finais, tá? Mas aqui nós entendemos no dia de hoje foi que o diálogo, como nos outros sábados anteriores, nos 2 sábados anteriores, o diálogo é muito importante. O diálogo entre gerações é enriquecedor. O diálogo entre gerações é algo que vai transformar a vida daquele que está ouvindo e até mesmo o futuro da geração que está vindo. E o exemplo disso nós falamos aqui agora, Jesus, né? Sim. O que ele usava para ensinar o povo? O diálogo. Ele conversa. A gente tem diversas formas de pregadores, né? Diversos estilos de pregação e de pregadores. Eu sou de um estilo que vai mais conversando, mais no diálogo. Então, assim, eu gosto muito de conversar e de ter essa troca, de chamar a atenção e de realmente ter. Eu queria que o púlpito fosse de troca, sabe? Porque acho que seria muito, muito bacana. Mas assim, tenha esse diálogo entre as gerações. Se você não conversa com seu avô, com sua avó, converse. Eu gosto muito de conversar com meu avô. Eu tenho poucas oportunidades, mas eu gosto muito de conversar com meu avô. Ele é um pastor, ele tem uma história muito linda de vida, de evangelho, a estrutura, ele estuda até hoje. Ele fala, eu estudo até hoje porque eu quero ter assunto para conversar com os meus netos. Legal. Eu não quero que meu neto chegue para mim para falar alguma coisa e eu não entenda nada. Então eu estudo até hoje para eu ter o que conversar com meu neto. Então converse, dialogue. Eu gostaria de agradecer ao pastor Alcides Fávaro por todo o respaldo, por toda a compreensão também aqui da gente ocupando o espaço aqui na Catedral Nacional. Agradecer a todo o corpo de obreiros e diretoria do Campo Eclesiástico no Ipiranga, agradecer ao nosso coordenador geral da COJAD, que é o evangelista Antoniel, agradecer a toda a estrutura, os meninos do marketing que estão aqui nos ajudando hoje, agradecer a vida do nosso pastor Ed Wilson, que vai fazer o sorteio, vai finalizar essa live aqui juntamente com vocês. E a última pergunta que eu tenho para vocês, e aí vai dar a Amy, Silvana, depois a irmã Regina também para finalizar, gostaria que vocês dessem as considerações finais de vocês e deixassem uma dica de como fortalecer o diálogo entre as gerações e fortalecer com o objetivo de diminuir a concepção ou a existência de transtornos mentais e de vontade e desejos do suicídio entre as gerações mais recentes e as mais velhas também, as mais antigas também, né? A geração do Baby Boomers, por exemplo, que é uma geração que a gente falou muito na primeira live, né? Que tem essa tendência a se suicidar porque se sente muito sozinha, muito solitária. Então, gostaria que vocês falassem sobre isso, dessem uma dica, uma sugestão do que é interessante fazer, além do diálogo, o que é interessante fazer para manter essa saúde entre todas as gerações, essas gerações saudáveis e as considerações finais. Desde já eu agradeço a participação de vocês, agradeço pela oportunidade, irmã Regina, e Deus abençoe a vida de todos. Amém. Então, antes de dar a consideração, eu queria falar realmente sobre a questão dos idosos, porque a gente fala muito da questão do suicídio em várias faixas etárias, mas a gente não pode esquecer que tem muitos idosos também que procuram suicídio, porque se sentem, têm sentimentos de desvalia, tiveram perdas muito significantes, como perdas do cônjuge, perdas da autonomia.
Então, muitas vezes eles podem utilizar os próprios remédios que já tomam e tomar em doses aumentadas para ter aquele alívio que é morrer, porque ele não aguenta mais aquela solidão. Então, como falamos da infância até a vida adulta, tente dialogar também com seus avós, com seus bisavós, tentem manter essa conexão. Às vezes eles contam a história por 20 vezes, ouve a 21ª, aquilo é importante para ele. Então, isso é uma forma assim de se aproximar, né? Trazer sempre à mesa. Se é um idoso que não pode vir à mesa, vá até ele, reúnam-se ao entorno dele, comam com ele, mesmo se ele não consegue falar ou expressar algumas emoções, não deixe ele de fora, porque ele precisa se sentir importante até o último dia da sua vida de forma natural, tá? E minhas considerações finais é a infância. Eu vi uma mensagem que me tocou muito, acho que principalmente por ser mãe. A gente fez de tudo para aumentar a expectativa de vida, né? Tem muita gente vivendo a 90, 100, 110 anos. Porém, a infância, a gente não conseguiu esticar ainda, né? Então, que nós possamos entender a importância dessa fase, não sermos permissivos, mas permitir riscar uma parede, permitir escrever um "eu te amo" ali no vidro, né? Porque ele nunca mais vai fazer aquilo. Não tenha, corrigindo ou não, ele não vai fazer mais aquilo, né? E daqui a pouco entra a adolescência, aí daqui a pouco entra a vida adulta e já passou. Então a infância a gente não consegue esticar. Vamos proteger a nossa infância. É isso, gente. Fica com Deus. Precisando, vocês têm o contato do Núcleo Abraçar, estamos à disposição. É um trabalho voluntário, mas feito com muito amor, com muito estudo e muita dedicação. Fiquem com Deus. Bem, então assim, a pergunta do Caio, eu falo mais uma vez, vou reforçar sobre a ocitocina, né? E vou falar para vocês assim, que tal trocar, né, trocar mais shoppings por mais parques, né? Mais mesas reunidas do que trabalho contínuo, né, sem fim, horas extras. Tudo isso vai melhorar, vai auxiliar na saúde mental da tua família, né? Ler mais a Bíblia para o teu filho, compartilhar, não falar para ele que Deus é ruim, né? Ou então que Deus é vingativo, Deus ele vai te julgar, ele vai, né? Ele vai nos julgar. Mas Deus também ele é amor, ele cuida, ele liberta, ele protege, ele libera a ocitocina por si só pela palavra dele. Então assim, seja mais pai, seja mais mãe para o teu filho, mais cuidador, que é disso que ele precisa. E nós vamos ter menos pessoas doentes, saúde mentais menos desfavorecidas, né? E as minhas considerações ficam para o amor incondicional. Quando você ama incondicionalmente, você não mede valores, você não mede circunstâncias, você simplesmente ama do jeito que a pessoa é. Então, ame mais, né? Valorize mais aquele que está do seu lado, seja o seu vozinho, a sua vozinha. O Caio estava falando do vô dele aqui, me deu um aperto do meu vozinho. O pastor Joaquim Lemes, que ele era exatamente assim. Ele falava, senta aqui, vamos conversar um pouquinho sobre a história de Sansão, né? E eu amava ficar do lado do meu vô. E aí, o que acontece? Há aprendizados. Então o Baby Boomers ensina muito a gente. Olha aqui, aprendizados, né? Deixou o aprendizado, o legado. Então assim, que Deus abençoe a todos. Também agradeço a Deus por essa oportunidade. Quer contato? Núcleo Abraçar. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que bênção, nós já está acabando, né? Não é o Éder que está aqui do meu lado, é o Ed. É sempre o Éder. Mas que bacana. E assim, eu diria que a gente tem que sair do controle excessivo para permitir uma relação mais transparente, sair do medo para uma experiência mais aberta, lembrar que existem coisas boas e coisas que não são legais em cada geração, porque cada um foi formado numa época. Meus pais não podiam entrar no quarto dos pais deles, e hoje as crianças dormem na cama dos pais, né? Sai de não entrar para dormir nas camas dos seus pais. Então, olha que coisa deliciosa quando você tem a oportunidade de abrir seu olho e ver sua preciosidade ali do seu lado, né?
todo dia, que a gente pode deixar, mas de vez em quando pode, porque também tem uma questão de saúde da criança e do casal. Mas é importante poder abraçar e beijar, porque aí deixa uma mensagem muito importante aqui. A infância a gente não estica. Então é maravilhoso. E quero deixar para a meditação dos irmãos os Salmos 11, os Salmos 112, 2, que diz: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens, e eu acrescento, de homens e mulheres íntegros. Então, são as gerações que vai trazer essa integridade para a sua família, para o teu filho, e lá na frente, quando ele olhar uma fotografia ou lembrar de alguma coisa, ele vai sentir aquelas sensações. Então, se a criança é espancada, aí quando ela lembrar, ela vai sentir do medo, mas como ela é amada, ela vai se sentir fortalecida e vai conseguir subir o maior, assim, chegar a um lugar onde nós nunca chegamos. E isso é motivo de gratidão a Deus e de alegria como pais na formação de seus filhos. Então, o convite nosso é: aprenda com as gerações. Aqui tem várias gerações e é um prazer poder falar de gerações com os irmãos. Obrigada pela oportunidade. Amém, graças a Deus. Nós também queremos agradecer às irmãs, né? A disponibilidade, nos deram aqui informações importantes. Sem dúvida, uma das melhores lives que a gente já teve a oportunidade de fazer. Não tenho dúvida disso. Agora vamos para o sorteio? Eu acredito que está todo mundo esperando esse momento. Então tá aqui já os nomes. Deixa eu ver, eu quero escolher uma das três. Não, a Amy. Isso, é a Amy. Uma das três para tirar o número aqui, que eu não vou. O nosso livro hoje é: às vezes você ganha e às vezes você o perde, só que sobre o perde tem aprende. Muito bacana, do John Maxwell. Muito bom. Vamos ver quem vai ganhar então esse livro agora. Tá no coraçãozinho aqui, vamos ver. Dalila Gomes. Dalila Gomes, deixa eu ver. Quem é Dalila Gomes? Alguém levantou o braço aqui. É sua esposa? Dalila Gomes. Olha só. Parabéns, Dalila. Será que ele escreveu um monte de Dalila Gomes? Não, né, gente? Deixa eu ver lá. Mentira. Vamos orar então, né? Vamos levantar, agradecer mais uma vez, agradecer a toda a liderança, a todos os irmãos, porque eu quero dizer assim que para mim, cada live, estou até emocionada, é um momento de muito aprendizado, e a Deus toda a honra e toda a glória, porque nós estamos tendo a oportunidade de saber que às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, mas sobretudo a gente aprende a ser as pessoas melhores. Então venha conosco, se inspirar, né, no Núcleo Abraçar, se inspirando vida no Núcleo Abraçar, e sábado nós temos propósito de vida. O Inspirando Vidas vai falar sobre propósito de vida. E você que é jovem, principalmente você que é jovem, venha falar com a gente, porque nós vamos ter 2 jovens na nossa live. Nós vamos ter 2 psicólogas e 2 jovens que não são psicólogos, que vão apresentar para vocês um pouco dessa experiência de propósito de vida. Então vem fazer parte do Dialogando com o Núcleo Abraçar. Amém. Então vamos orar? Ore comigo agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em Teu nome, Senhor, nós entregamos esse trabalho. Meu Deus, eu tenho certeza que vidas foram alcançadas. Senhor, os que acompanharam agora ao vivo, meu Deus, e mesmo aqueles que depois, meu Senhor, irão assistir essa programação, que o Senhor possa abençoar. Deus, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos agora todas as nossas famílias, meu Senhor. Senhor, independentes das gerações, as gerações mais antigas, as gerações mais atuais, que o Senhor possa estender as Tuas mãos nos lares, meu Senhor, e abençoar, meu Deus, o relacionamento entre os familiares. Senhor, talvez fique no nosso coração o texto de Paulo aos Efésios, quando ele nos instruiu a geração mais nova a obedecer os seus pais, e também instruiu a geração mais antiga a não provocar a ira dos vossos filhos. Senhor, nos ajude a compreender esse texto, e que acima de tudo o amor de Deus, que excede
todo entendimento, continue guardando, livrando as nossas famílias. Meu Senhor, é bem verdade que atualmente nós temos uma realidade de vidas, meu Senhor, que estão se entregando ao suicídio, mas em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a tua proteção, o teu livramento às nossas gerações atuais, meu Senhor, que sejam uma potência e uma bênção em tuas mãos. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Olha, gostei.